Olá, pessoal. Hoje voltar um pouquinho para geometria, que essas são os últimos conteúdos do primeiro fundamental, do Fundamental 1. E a gente começa também a ver algumas introduções acerca de ângulos, por exemplo, certo? Nós já sabemos um pouco de números, e nós já sabemos que números podem representar coisas, como, por exemplo, uma caneta. Uma caneta. Ok, representa um objeto. Isso não é exatamente, esse é o símbolo de diferente. Isso é diferente simplesmente do número 1. O 1, ele é um número. Uma caneta foi o número utilizado para especificar alguma coisa. Da mesma maneira que 3 metros é mais ou menos 3 passos largos. É uma coisa que a gente pode medir. Isso não é a mesma coisa que o número 3. É um número 3 usado em um objeto específico, porque metros e canetas são objetos não matemáticos, que a gente trabalha no dia a dia. Então, a gente usa números para quantificar coisas. Se você quer 3 laranjas e 3 laranjas e meia, isso é a mesma coisa, como nós vimos em fração, 3,5 laranjas. Mas isso não é a mesma coisa que simplesmente 3,5. O número 3,5 é usado para quantificar objetos, medir, ordenar, colocar uma ordem, um gradiente possível entre alternativas. E agora vem uma coisa interessante, nós sabemos medir distância linear em metros, ou em centímetros, ou em decímetros. A gente ainda fala sobre essas medidas futuramente, um sistema métrico. Mas, e se eu estou em um lugar, eu quero medir o quanto eu estou girando? Você quer medir o quanto você está virando? Bom, primeiro passo. Quanto que vale uma volta inteira? Se você der uma volta completa e parar virado para o mesmo exato lugar, como que você mede uma volta? Nós colocamos um número que é conveniente, futuramente a gente fala sobre isso, mas é conveniente chamar isso de 360. E nós precisamos de uma unidade de medida. Metros é uma unidade linear. Canetas, a quantidade de canetas. Então a gente sempre precisa de uma unidade de medir. Então nós chamamos de graus. Colocamos uma bolinha em cima do número. Significa que é em graus. Então, pera, se uma volta é 360 graus, meia volta vai ser quantos graus? Se uma volta é 360 graus, para calcular meia volta, a gente divide por 2, metade, 180 graus. E se eu quiser metade de meia volta, ou seja, um quarto de volta, ou seja, um quarto de volta. Então, eu pego a volta inteira e divido ela em 4 partes, 90 graus. Olha, nisso a gente já tem uma noção. Bom, imagina que aqui tem nós chamamos de 4 quadrantes. Uma volta inteira seria 360 graus. Meia volta só, parando aqui, é 180 graus. E se eu pegar só um quarto de volta, é 90 graus. Olha, e 90 graus é aquilo que a gente denotava como ângulo reto. Exatamente porque ele faz um L. Ou seja, se você pegar uma volta completa, a medida de uma volta completa, que é 360 graus, e quebrar em 4 partes iguais, dá exatamente um ângulo reto, 90 graus. Nesse começo é bem intuitivo pensar essas coisas, porque a gente não está fazendo muitas continhas com ela. Mas coisas que ficam, por exemplo, um triângulo. Quais são os ângulos de cada abertura? Tem alguma relação entre essas coisas? Tem, mas a gente vai falar sobre isso depois. Nós sempre usamos unidades de medida para cada uma dessas coisas. Metros, se for linear, graus, metros quadrados, se for em área, e por aí vai. Sempre uma noção de medir e quantificar objetos. Como nós falamos na aula passada, números para quantificar, ordenar objetos. Tudo bem, pessoal? Até a próxima.